A paz do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus. Gostaria de convidar você a abrir sua Bíblia em 1ª carta a Timóteo, capítulo 6. E você já abriu aí 1 Timóteo, capítulo 6? Aí vamos ler a partir do versículo 11 até o 16. O bom combate da fé. Diz assim: mas você, homem de Deus, fuja de tudo isso, siga a justiça, a piedade, a fé, o amor, a perseverança, a mansidão. Combata o bom combate da fé. Tome posse da vida eterna, para a qual você também foi chamado e da qual fez boa confissão diante de muitas testemunhas. Diante de Deus que preserva a vida de todas as coisas e diante de Cristo Jesus, que na presença de Pôncio Pilatos fez boa confissão, eu exorto você a guardar este mandato imaculado e irrepreensível até a manifestação de nosso Senhor Jesus Cristo, a qual, no tempo certo, há de ser revelada pelo bendito e único soberano, e Rei dos reis e Senhor dos senhores, o único que possui imortalidade, que habita em luz inacessível, a quem ninguém jamais viu, nem é capaz de ver. A Ele honra, glória e poder eterno. Amém. Amém. Glória a Deus. Apóstolo Paulo escreve esta carta para o seu filho na fé, Timóteo. Quando ele escreve esta carta, ele já estava preso. E dali a alguns anos ele seria morto, decapitado. Mas ele ainda, enquanto estava preso, estava incentivando os irmãos a permanecerem firmes na fé, não desanimar. Até mesmo para esse filho na fé, Timóteo, que ele estava à frente da igreja, em muitas regiões onde Paulo havia ordenado para que ele organizasse a igreja, para que ele elegesse líderes, bispos, diáconos, pessoas íntegras para levarem a igreja à frente, para ser principalmente exemplo de fé, exemplo de vida, exemplo de perseverança. Nesse período, Timóteo estava passando pelo seu dia mau. Havia perseguição de cristãos em muitos lugares. Por isso que Paulo estava preso, outras pessoas havia sido preso também. Muitos estavam sendo açoitados, outros mortos. Ali, então, havia uma ameaça de morte contra a vida até mesmo de Timóteo. Todos os cristãos passavam por esse perigo. E ali Timóteo, ele estava decaindo ou desanimando na fé. Mas Paulo manda suas cartas para ele, para reanimar a fé dele, para reavivar o dom que já havia nele, para reavivar a fé que já havia em Timóteo, desde a mãe, desde a avó, que já o ensinava no caminho em que se devia andar. Mas às vezes nós precisamos de uma injeção de ânimo. Às vezes um está mais enfraquecido e o outro está mais fortalecido. Por isso que é bom nós andarmos em comunidade, andarmos em comunhão. Porque quando vem o dia mau para um, o outro pode pegar o ombro do outro, o braço do outro e sustentá-lo, fortalecê-lo, dar palavra de ânimo, dar palavra de incentivo, ou às vezes somente dar o ombro para o nosso irmão chorar. Um ombro amigo, um ombro em que se possa confiar. E aqui, Paulo, ele faz esse trabalho de incentivo para que Timóteo não desanime, para que ele reaviva o dom e o chamado dele e a fé dele, para que a igreja avançasse. Porque apesar de todos os problemas que a igreja passou, apesar de todas as perseguições que a igreja passou,
ela continuou a avançar. Como diz aquela música, os leões não pararam a igreja. O Coliseu não parou a igreja. A perseguição não parou a igreja. Por quê? Porque o Espírito Santo age na vida de cada cristão. O Espírito Santo move os corações dos cristãos. Mas é preciso nós estarmos abertos para que Ele haja em nós e através de nós. Para que Ele faça a transformação em nós, para nós também sermos bênçãos na vida dos nossos irmãos. E o apóstolo Paulo, ele dá algumas orientações bastante importantes para Timóteo. E ele fala, no capítulo 4, 12, ele diz assim: ninguém o despreze por você ser jovem, pelo contrário, seja um exemplo para os fiéis, na palavra, na conduta, no amor, na fé e na pureza. Não é apenas falar, não é apenas ensinar, mas ser um exemplo de vida. Um exemplo na fé, um exemplo de estudo da palavra, um exemplo de conduta, um exemplo de amor, um exemplo na sua pureza. Não é como aquele chefe que fala, faz o que eu mando, mas não faça o que eu faço. Não, Paulo está falando assim, seja um exemplo. Fala o que as pessoas têm que fazer, como o que é a vida cristã, mas principalmente você. Faça o que se deve ser feito da maneira correta, com o coração correto, da forma correta, para agradar a Deus e não a homens, para agradar primeiramente ao Senhor. E isso é o que vai mover mais ainda a igreja, frente a tantas perseguições e problemas. Mas Paulo também vai falar, tome cuidado com as armadilhas que há no mundo, as armadilhas que o inimigo coloca na nossa frente. É preciso estarmos atentos, com os olhos abertos, com os ouvidos abertos, para ouvir a direção do Espírito, para ver os sinais que Ele coloca na nossa frente, para nos desviarmos do caminho do inimigo. No primeiro versículo que nós lemos, ele fala, fuja de tudo isso. Fuja de tudo o quê? Está nos versículos anteriores, do início do capítulo ali, do 6, do 3 em diante, que aí ele vai dizer assim, no versículo 3, se alguém ensina outra doutrina e não concorda com as sãs palavras de nosso Senhor Jesus Cristo, e com o ensino segundo a piedade, esse é orgulhoso e não entende nada, mas tem desejo doentio por discussões e brigas, a respeito de palavras. É daí que nascem a inveja, a provocação, as difamações, as suspeitas malignas, as polêmicas sem fim, da parte de pessoas cuja mente é pervertida e que estão privadas da verdade, supondo que a piedade é fonte de lucro. Aqui Paulo ele vai nos alertar quanto às polêmicas sem fim, às discussões sem fim. Você vai discutir time de futebol? Você pode falar, né? Meu time é melhor que o seu, por isso, para aquilo, né? Cada um tem o seu time de futebol do coração. Mas isso não vai ser um motivo para divisões. Isso não vai ser motivo para brigas. Apesar que tem alguns aí que são tão roxos que acaba se enfiando em brigas, se enfiando em violência por causa de coisas fúteis. Porque falta-lhe mais paz ao coração, falta mais amor no coração, coisas que são vãs. Outros que discutem coisas que não têm um valor quanto à salvação. Quantas e quantas vezes que a gente pode até colocar em canais que vão discutir coisas da fé, principalmente a eterna briga
entre a eterna discussão entre calvinismo e arminianismo. Nós já estamos bem definidos que toda a nossa teologia é arminiana. Até certo ponto é saudável, mas quando ultrapassa um pouco esse ponto, já se torna mais uma divisão. E quando seria um ponto em que nós deveríamos ter esta unidade, quando ultrapassa esse ponto, a unidade já se quebra, porque um quer ganhar contra o outro na discussão, na polêmica. E aí, quando não há divisão, quem é que perde? É o reino. Não há uma unidade para que entre as diversas igrejas, diversos pensamentos, caminhem para a salvação. Onde há a unidade, onde há concordância, deve-se ter a unidade. Mas aonde há uma diversidade de pensamento, onde não há bala ou não há problemas em relação à salvação, deveria haver a liberdade de expressão, a liberdade de pensamento, respeitando ou desde que não fira o movimento da salvação, não fira o evangelho que salva, que transforma. É necessário nós termos esta base, a base da salvação. Enquanto as outras coisas, deve-se haver a liberdade e o respeito à opinião do nosso próximo e andarmos em amor. E aí, pegando esse lado da discussão, trazendo para a área da política, não devemos idolatrar nenhum político. Nenhum político. Devemos ter ou conhecer bem as bases políticas de qualquer linha ali a qual nós achamos que é bom para nós ou para a nossa sociedade. Mas precisamos compreender qual que é o plano de governo de qualquer daquelas linhas. E saber nos posicionar entre aquilo que é a palavra e qual que é esse plano de governo. Porque quando esse plano de governo é contra aquilo que o Senhor estabelece para nós enquanto cristãos, nós precisamos falar, não, calma aí, isso aqui eu não concordo. Em qualquer partido ou em todos os partidos políticos deveria, eu creio, né? Penso eu, deveria ter cristãos saudáveis, cristãos maduros, que não negociam a palavra do Senhor, que não negociam valores, mas que são fiéis ao Senhor, fiéis à verdade do Senhor. Amém? 1 Timóteo 6, 6, 10 vai dizer um outro perigo que nós devemos evitar. De fato, grande fonte de lucro é a piedade com o contentamento, porque nada trouxemos a este mundo, nem coisa alguma podemos levar dele, tendo sustento e com o que nos vestir, estejamos contentes. Mas os que querem ficar ricos caem em tentação, em armadilhas, em muitos desejos insensatos e nocivos, que levam as pessoas a se afundar em ruína e na perdição. Porque o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. E alguns, nessa cobiça, se desviaram da fé e atormentaram a si mesmo com muitas dores. Muitos negociam a palavra, muitos negociam o evangelho, muitos negociam até mesmo o dom da palavra, ou o dom do milagre, ou o dom da cura, mas acabam se desviando da palavra fiel do Senhor. É importante nós termos dons? Sim, é importante. É importante nós buscarmos os dons? Sim, é importante. O apóstolo Paulo, ele fala, buscai os melhores dons, porque com os dons você vai cooperar na edificação da igreja. Mas você nunca pode separar os dons do fruto, porque com os dons, se você não tiver fruto, aí essa pessoa vai chegar lá no final dos tempos e aí vai falar, mas eu preguei no teu nome. Não, o dom lá é do milagre. Mas nós fizemos milagre no teu nome.
nós fizemos sinais maravilhosos no teu nome, nós expulsamos demônios no teu nome. E aí o Senhor fala: afastai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade, eu não vos conheço. O dom, ele não vai testificar que você é do Senhor ou que conhece ao Senhor. Mas o fruto, sim, é esse que vai testificar. O fruto do Espírito Santo. O amor, a bondade, o autodomínio, a mansidão, a benignidade. É extremamente importante você ter os dons. Mas mais importante ainda é você ter os frutos. O fruto da transformação. O fruto de que você tem recebido a palavra do Evangelho e tem sido transformado para você ser mais e mais parecido com o Senhor Jesus. Nunca devemos negociar a palavra, nunca devemos negociar nada para fonte de obtenção de lucro. O apóstolo Paulo fala: você tendo já o suficiente, já está bom. Não se embrenha nesses lugares onde o mundo ele vai instigar a você querer mais, a você querer mais casas, a você querer mais carros, a você querer mais bens. Nunca ele vai sempre instigar para que você não tenha ainda o suficiente, você ainda não tem um modelo mais novo. Busque isso, o mundo vai querer com que nós nos desviemos para isso. E o apóstolo Paulo fala: não caia nessa armadilha, não caia nesta armadilha, evite totalmente isso. O apóstolo Pedro ele também vai frisar também este caminho da exploração, lá em 2 Pedro 2, movidos por avareza, eles explorarão vocês com palavras fictícias, mas para eles a condenação decretada há muito tempo não tarda, e a destruição deles não caiu no esquecimento. Apóstolo Pedro fala que nos últimos tempos muitos serão explorados com uma barganha da fé, explorados por um falso evangelho, por algo que vai querer testificar que você é abençoado quando você tiver prosperidade. O Senhor o prospera, pode prosperar? Sim, Ele pode prosperar, mas o que Ele quer primeiramente é a sua salvação. E aí para isso o apóstolo Paulo, aliás, ele vai frisar para Timóteo: fuja dessas coisas, fuja dessas armadilhas, busque o evangelho sadio, o evangelho verdadeiro, não se desvie desta palavra, deste evangelho que transforma e que traz a salvação, amém? Amém. Glória a Deus. Capítulo 6, versículo 11, o apóstolo Paulo vai dizer: fugindo dessas coisas, você tem que agora focar nessas outras aqui. Quais são elas? Versículo 11, mas você, homem de Deus, fuja de tudo isso, siga a justiça, a piedade, a fé, o amor, a perseverança, a mansidão. Aqui não vamos entrar em todos esses tópicos, mas vamos só verificar alguns. Vamos meditar apenas em alguns. O primeiro deles é a justiça, do grego dikaiosonia, que vai falar sobre negociação justa, equitativa, justiça. Mateus 23 diz assim: ai de vocês, escribas e fariseus hipócritas, porque vocês dão dízimo da hortelã, do endro e do cominho e desprezam os preceitos mais importantes da lei. E aí ele frisa: a justiça, a misericórdia, a fé. Vocês deveriam fazer essas coisas, sem omitir aquelas. Tudo bem que é o normal, é o correto e é importante falar do dízimo e da oferta. Mas o que Jesus está pegando firme ali contra os judeus, contra os fariseus hipócritas daquela época, é que eles estavam minimizando ou menosprezando o ensino da justiça, da misericórdia, da fé,
Era isso que eles deveriam inculcar no povo, que eles estavam se perdendo. O ensino da justiça do povo de Deus ao longo de toda a trajetória, desde quando eles entraram na terra prometida, foi sendo negligenciado. O ensino da justiça de Deus foi negligenciado pelos sacerdotes daquela época. Eu sou grato a Deus pela denominação metodista livre, que tem um ensinamento saudável, tem uma teologia saudável, tem uma teologia que visa essa transformação e este conhecimento, para nós conhecermos a justiça do Senhor nosso Deus. Por causa daquela falta de conhecimento, daquela falta de entendimento, o povo de Israel, enquanto eles habitavam lá naquelas 12 tribos, numa extensão territorial grande, por causa desta falta de conhecimento e falta de prática, por causa deste desconhecimento, que sofreram nas mãos dos seus inimigos, nas mãos dos seus invasores, e também muito por causa da sua idolatria. Não se afastaram da idolatria, não deixaram os seus ídolos completamente de lado, foram influenciados por outros povos, outras culturas, que ali penetraram e disseminaram toda esta idolatria, que trouxe o juízo de Deus contra aquele povo. Deus é justo e nele não há treva nenhuma. Por mais que a justiça deste mundo ainda ela não esteja alinhada muitas vezes com a justiça de Deus, nenhuma de nossas ações que são contrárias à lei de Deus, mas que os homens passam a mão, ou passam a mão em situações, nenhuma dessas ações vão escapar à lei do Senhor, porque a lei do Senhor, ela é perfeita. Ainda que você sofra com injustiça, a justiça do Senhor prevalecerá. Ainda que tenham agido com você com injustiça, é o Senhor que vai retribuir. Então não adianta, não cultive dentro de si rancor ou raiva ou ira por causa da injustiça, porque nada escapará da justiça do Senhor. Mas entregue ao Senhor toda a preocupação, toda a injustiça, tudo aquilo que foi feito de mal contra você. Não deixe o seu coração se abalar, porque o nosso Senhor sofreu no nosso lugar. Ele sofreu injustamente, Ele morreu injustamente, Ele morreu para nos dar vida, e vida em abundância. Nós é que deveríamos ter morrido, Ele morreu a nossa morte, porque nós que vivíamos no pecado, nós que não tínhamos conhecimento da palavra do Senhor e vivíamos separados da graça de Deus. E porque o Senhor morreu, por causa da justiça de Deus e por causa da misericórdia de Deus e também por causa do amor de Deus. Porque o salário da morte é o pecado. Ou ao contrário, o salário do pecado é a morte. A consequência do pecado é a morte. E aquela morte recaiu sobre Jesus. Porque Ele te amou. E porque ainda Ele te ama. E ainda Ele continua a querer te dar uma vida, e uma vida melhor ainda do que esta. Neste mundo teremos injustiça?
continuaremos a ter, infelizmente. Mas quando nós estivermos na Nova Jerusalém, ali não há injustiça nenhuma. Ali haverá a verdadeira alegria na presença do Senhor. O Senhor morreu para nós estarmos com Ele para toda a vida eterna. Você crê nisso? Amém. Amém. Glória a Deus. Ele morreu, mas Ele ressuscitou. Ele venceu a morte e vivo está. Glória a Deus. Então tenha esta viva esperança e continue a perseverar, ainda que haja o dia mau. A outra palavra que nós vamos meditar, que Paulo fala para Timóteo seguir ou perseguir, está no versículo 11 ainda: siga a fé. É extremamente nós ampliarmos ainda mais a nossa fé, desenvolvermos mais a nossa fé. Lucas 18, Jesus vai contar uma parábola sobre a importância de relacionar a oração à fé. Diz assim: Jesus lhes contou uma parábola para mostrar que deviam orar sempre e nunca desanimar. Em certa cidade havia um juiz que não temia a Deus, nem respeitava ninguém. Havia também naquela mesma cidade uma viúva que sempre procurava, dizendo: julgue a minha causa contra o meu adversário. Por algum tempo ele não a quis atender, mas depois pensou: é bem verdade que eu não temo a Deus, nem respeito ninguém. Porém, como esta viúva fica me incomodando, vou julgar a causa dela, para que não aconteça que por fim venha me molestar. E então o Senhor disse: ouçam bem o que este juiz iníquo disse. Será que Deus não fará justiça aos seus escolhidos, que a Ele clamam dia e noite? Embora pareça demorado em defendê-los, digo a vocês que depressa lhes fará justiça. Contudo, porém, entretanto, ele diz: quando o Filho do Homem vier, será que ainda encontrará fé sobre a terra? Quando o Senhor voltar, como estará a sua fé? Quando o Senhor voltar, como estará o seu amor? Quando o Senhor voltar, como estará a sua santidade? A fé, ela está conosco desde quando a gente caminha por toda a vida cristã. A gente toma a decisão de ser batizado pela fé. A gente vem a este culto de domingo pela fé, para alimentar a nossa fé. E quando a gente vai conhecendo mais e mais a palavra de Deus, a gente age em situações variadas por causa da fé. Por exemplo, alguém vai lá e te irrita, ou alguém vai lá e te dá um tapa. Por causa da fé em Jesus, que aí Jesus fala para que nós não esbofeteemos a outra pessoa, que a gente não parta para a briga com a outra pessoa, mas sim dá o outro lado da face. Baseado nisso, baseado na fé, no que o Senhor está falando, é que nós vamos agir. O tão importante é a nossa fé, que molda a nossa ação. Antes que nós teríamos uma reação, ali a gente fala: não, calma aí, agora eu sou uma nova criatura, eu ando em Jesus, apesar de eu estar com vontade de pular no pescoço dessa pessoa, não, deixa eu acalmar aqui o meu coraçãozinho, que agora o velho homem já morreu, agora está um novo homem,
apesar de estar ali ardendo por dentro, eu ainda vou acalmar esse velho homem, porque agora já não manda mais o ímpeto do velho homem, mas agora é a nova natureza que está me transformando o meu ser. Agora eu sou uma nova criatura e vou andar em amor, assim como o Senhor Jesus andou em amor. Amém? Esta é a fé que vai transformando e moldando o nosso ser, o nosso caráter, o nosso temperamento. Esta fé vai acompanhando a nossa vida cristã até o final da nossa vida. Por que até o final da nossa vida? Porque Jesus ele fala que quando nós morremos, os anjos vêm e nos levam para o céu. Aquele que está conectado com o Senhor, aquele que está firmado na sua palavra, estará com o Senhor para todo o sempre. Agora, qual é a relação entre nós estarmos em oração? Porque Jesus ele fala para ele dá o exemplo desta mulher, pega o exemplo dessa mulher e fala: ore sem cessar. Parece que vai passar aí um bom tempo sem haver a justiça, mas ore sem cessar. Na sua oração você vai estar se conectando ao Senhor, vai estar buscando a presença do Senhor, vai estar se fortalecendo na presença do Senhor. E no dia ruim, no dia mau, é o Senhor que vai te fortalecer. Ou através dele, ou através da presença dos irmãos, ou através de um abraço. É o Senhor que vai te fortalecer e não deixar você esmorecer e cair e decair na sua fé. Mas tão importante é você permanecer buscando ao Senhor. A fé, ela não é apenas algo abstrato. Não é algo que você apenas fica ruminando, mas é algo que você tenha convicção tão plena de que você acredita realmente nisso, que você age de acordo com esta fé. Por isso que é importante nós meditarmos na palavra do Senhor, porque essa fé vai sendo alimentada mais e mais. E assim você não vai ser enganado com filosofias vãs, ou falsas ideias, ou falsas doutrinas, mas você vai purificando, afinando, modelando, lapidando mais ainda a sua fé, uma fé consistente, uma fé que você também vai compartilhando aquilo que você vai aprendendo e crescendo mais e mais nessa fé. E o Senhor fala que no final dos tempos, a situação vai ficar mais difícil, mais complicada. Ele diz que haverão guerras e rumores de guerra, nação contra nação, fome, terremoto em muitos lugares. E ainda ele fala, é necessário que isso aconteça. É necessário. Então não há nada que nós possamos fazer que isso vai acontecer. Uma coisa que a gente pode fazer é orar. Orar para que Deus tenha misericórdia. Orar para que o Senhor intervenha com a sua mão de alguma maneira, pelo menos com a igreja fiel, o remanescente dele, para que também nós não fiquemos apavorados com toda a situação que vai ficar. Mas tudo isso é para provar a nossa fé. Para que a nossa fé, ela seja aprovada, amadurecida. Ela sendo aprovada para ser aprovada por Deus. Amém? Amém. Glória a Deus. E o último tópico que nós vamos meditar aqui é siga o amor. Paulo fala para Timóteo, siga o amor. Siga a justiça, siga a fé, siga o amor.
Jesus ele diz lá em Mateus 24:12, e por se multiplicará a maldade, o amor de muitos se esfriará. Como que está a situação deste Brasil ultimamente? Tantas coisas acontecendo e essa tragédia que aconteceu lá também no Rio de Janeiro. O crime organizado que movimenta muita gente ali, muita gente também em São Paulo. E isso vai desvirtuando mais e mais a sociedade. Esta palavra do Senhor, que deveria se embrenhar em todos os quatro cantos deste mundo, para trazer a palavra da salvação, para trazer as pessoas que vivem nas trevas para a luz, do desconhecimento daquilo que gera morte, para trazer para a vida. Neste movimento que nós, enquanto igreja cristã no Brasil, que deveríamos nos unir para acabar com tudo isso, mas cada um fica quebrado por causa das suas muitas divisões, ou muitos por causa dos seus próprios interesses financeiros. Isso mina a nossa unidade, mina o nosso amor. E aí deixando uma brecha para o inimigo agir, para multiplicar a iniquidade, para multiplicar o pecado, a mentira, o furto, o adultério e tantas outras coisas que vai sendo disseminado para toda esta sociedade que está longe do amor de Deus. E aí o Senhor fala, no mundo, por causa de todos esses problemas, o amor também vai se esfriar. Precisamos ir contra este movimento. O amor do mundo está esfriando, mas o meu amor não. Porque o amor de Deus está em mim, porque o amor do Espírito Santo está em mim, eu vou transbordar deste amor para o meu próximo. Eu vou ser luz para o mundo, eu vou ser sal na terra. Deixe-se ser usado pelo Espírito Santo, para que ao abrir da sua boca, saia o fluir da água da vida, o fluir do Espírito Santo, o fluir do amor, o fluir dos frutos do Espírito, porque Ele é amor e Ele habita já em você. E o que você precisa é abrir mais ainda o coração para Ele transformar mais e mais ainda lá o seu interior. Abrir portinhas que ainda estão fechadas para que o Espírito Santo haja naquelas portinhas e quebre todas as barreiras que impedem de você se abrir completamente para o Espírito Santo. E este amor que você vai espalhar aonde quer que você ande. E este amor, às vezes a gente tem uma ideia equivocada do amor. Às vezes a gente acha que o amor ideal é o amor que eu expresso para o meu próximo. Não, eu te amo desse jeito assim que eu sou. Eu te amo do jeito que eu estou falando. Eu te amo do jeito aqui que eu estou fazendo. Mas se esquece que quem está recebendo lá, que está vendo a sua expressão de amor. E também às vezes se esquece da verdadeira qualidade do amor. Porque o nosso amor, às vezes por causa dos nossos próprios problemas, ele está um pouquinho corrompido. Às vezes por causa do nosso próprio pecado, às vezes ele está manchado. Por isso que é importante nós termos este alinhamento com o Espírito Santo, para que este amor seja purificado por Ele. Para que este amor que a gente vai expressar seja mais purificado, porque é Ele que vai nos purificar.
E este amor, um amor mais maduro, está lá descrito em 1 Coríntios 13, que vai dizer: ainda que eu fale a língua dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como um bronze que soa, ou como um símbolo que retine. Ainda que eu tenha o dom de profetizar e conheça todos os mistérios de toda a ciência, ainda que eu tenha tamanha fé, a ponto de transportar montes, se eu não tiver amor, nada serei. Ainda que eu distribua todos os meus bens entre os pobres, e ainda entregue o meu próprio corpo para ser queimado, se não tiver amor, isso nada me adiantará. Aí veja as qualidades. O amor é paciente e é bondoso. O amor não anda em ciúmes, não se envaidece, não é orgulhoso, não se conduz de forma inconveniente, não busca os seus próprios interesses, não se irrita, não se ressente do mal. O amor não se alegra com a injustiça, mas se alegra com a verdade. O amor tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor jamais acaba. Havendo profecias, desaparecerão. Havendo línguas, cessarão. Havendo ciência, passará. Pois o nosso conhecimento é incompleto e a nossa profecia é incompleta. Mas quando vier o que é completo, então o que é incompleto será aniquilado. Quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, pensava como menino. O conhecimento é incompleto. Depois conhecerei como também sou conhecido. Agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor. Esses três, porém, o maior deles é o amor. O maior deles é o amor. Por que Paulo aqui está falando que quando olha no espelho fica obscuro? Porque o espelho daquela época não era igual ao espelho que nós temos hoje. Aquele espelho naquela época, imagina o bronze bem polido, polidinho assim, e aí você conseguia ver o reflexo. Mas por causa do bronze, né, que é mais escuro, então você só vê assim, não vê nítido como nós vemos hoje. Hoje, eu trabalhei numa empresa que fabrica espelho, aí então a gente conheceu um pouquinho mais lá do material, né? Tem o vidro na frente e aí por trás é feita uma aplicação de nitrato de prata. Por isso que fica com aquele formato que você vê bem nitidamente. Então, isso o apóstolo Paulo está falando. Antes eu era menino. Agora eu não sou mais menino. Antes eu tinha uma fé que ainda ela estava crescente. Agora eu já passei a ser adulto. A nossa fé ela vai sendo amadurecida. As nossas ações vão sendo condizentes com a nossa fé. Uma ação mais amadurecida, palavras mais amadurecidas, sentimentos mais amadurecidos, por causa desta constância de deixar de ser menino para agora ser homem. E aí tudo isso vai sendo expresso através das suas atitudes. Mas todas elas, seja a fé quando você doa, seja o conhecimento que você ensina, seja a profecia quando você entrega ou revela, ou seja, quando você faz qualquer coisa para a igreja ou para o próximo, tudo isso deve ser feito regado, recheado, cheio, transbordante de amor. Por isso que aí o apóstolo Paulo fala, de todos eles, a fé, a esperança e o amor, o maior deles é o amor. Tudo o que você faz deve estar repleto do amor. E você não vai conseguir ter um amor aperfeiçoado se você não tiver esta conexão, este relacionamento com o Espírito Santo. O Espírito Santo é que vai
semear este amor no seu coração, no seu interior, um amor altruísta, um amor sem interesse, um amor que é paciente, um amor que é perseverante, um amor que não é ciumento, um amor que não pensa nos seus próprios interesses, mas um amor que vem primeiro do fluir do Espírito Santo e transborda a sua vida. É este relacionamento que o Senhor quer ter com você, para que você flua deste transbordar do Espírito Santo. Amém? Então, por isso, Paulo fala para Timóteo: siga o amor, também o amor, e Mel de Rio Preto, siga no amor, persevere no amor, persevere na justiça, na piedade, na perseverança, na mansidão, e o Senhor continuará contigo. Amém? Para nós irmos para a conclusão, fuja, então, de todas aquelas coisas que podem te desviar do caminho, seja coisas financeiras ou interesses financeiros, ou pessoas que queiram trazer debates sem fim, ou coisas que não tragam edificação. O momento agora é focar, porque já estamos nos últimos dias. Foque no Senhor, na palavra do Senhor, na justiça do Senhor, porque o Senhor governa sobre todas as nações. Ainda que seja uma nação ímpia, o governo do Senhor está sobre todas elas. Porque no momento que o Senhor vai passar a régua, Ele vai passar a régua de acordo com a justiça dele e não com a justiça dos homens. É a justiça divina que vai prevalecer sobre todas as coisas. Mas porque o Senhor, Ele é um Deus de amor, Ele age com amor, é um amor ativo, Ele também é misericordioso. E por causa da misericórdia dele, ele aguarda que nós nos arrependamos de todos os nossos pecados, de todas as nossas injustiças. Porque o Senhor, Ele é perfeito em justiça, Ele é perfeito em amor, Ele é perfeito em misericórdia. Por isso que Ele enviou Jesus para morrer naquela cruz, para perdoar os nossos pecados e abrir esta oportunidade de salvação para nós estarmos com o Senhor para todo. Não haverá mais assassinos, não haverá mais prostituição. Ali haverá a alegria da maravilhosa presença do nosso eterno Deus e Pai. Você aguarda esse glorioso dia? Então dá glória a Deus, glorifica o nome do Senhor. Glórias a ti, Deus. Tu és maravilhoso, eterno Pai. Louvado seja o teu santo nome. Amém, amém.